Boa noite, meu nome é Levi e saideira aqui no último grupo para apresentar um pouco, falar um pouco sobre a nossa experiência que a gente presenciou na 3Data e na UNIT, né, nessa residência Grow Up. Bom, nada melhor do que começar falando sobre a principal tecnologia que a gente aprendeu, que foi o Docker. E aí, para explicar melhor o que é o Docker, eu dividi ele em Docker Composer e Dockerfile. E aí eu quero que você imagine que você vai fazer um bolo de chocolate. Para fazer esse bolo, você precisa de uma receita, né? Você vai precisar dos ingredientes e seguir o modo de preparo. O Dockerfile, que você pode ver aqui, é como se fosse uma receita para esse bolo. No final, você vai montar a sua imagem daquele bolo de chocolate. Por outro lado, o Docker Compose é como se você fosse um gerenciador de uma festa. E nessa festa, você tem que cuidar de vários serviços, da música, da comida, das bebidas. E não só isso, mas também entender como essas funcionalidades de serviços vão interagir entre si. Então essa é um pouco da diferença. E como é que vai funcionar? Na sua ideia favorita, você vai lá codificar e vai montar aquele Dockerfile e você vai construir o seu bolo de chocolate, que é a Docker Image. Essa imagem ela vai rodar ali dentro de um container. E esse container é como se fosse um microserviço. Você que vai precisar, por exemplo, usar o Python no seu computador, você não vai precisar instalar as dependências na sua máquina. Você apenas vai precisar usar o bolo de chocolate, que é a imagem que alguém já fez por você. E vai rodar isso dentro de um container no Docker Desktop, que você vai baixar no seu computador. Por outro lado, a Compose vai cuidar não só de uma imagem, não só daquele bolo de chocolate, mas também de várias outras funcionalidades que você vai precisar para montar um ambiente específico para a sua empresa. Então você vai cuidar de um stack de outros containers com várias imagens. E na nossa experiência da residência, a gente resolveu alguns desafios. O primeiro desafio que a gente resolveu foi avaliar o ensino superior no Brasil. A gente usou os dados do MEC de 2021 e usou o ambiente Docker e também as consultas em Spark SQL desses dados. A gente buscou lá resolver algumas perguntas. A primeira pergunta foi essa, que é, olhando para o estado de Minas Gerais, quantos municípios têm informações presentes naquele dado? Vocês podem ver a consulta que a gente realizou e obtivemos resultado de 104 municípios. A gente também aprendeu a passar basicamente para um gráfico, né? Aí vocês podem ver. E a segunda pergunta foi quanta quantidade de docentes com deficiência no estado do Paraná. A gente obteve a resposta de 160 pessoas deficientes no estado do Paraná. Aí um gráfico que nós também desenvolvemos para observar as cidades no estado do Brasil. E o segundo desafio que nós resolvemos, que foi nos dado uma escolha para a gente resolver, a gente resolveu fazer uma avaliação no preço dos medicamentos no Brasil. A gente usou os dados da Anvisa, aí em torno de 2022 e 2023, novamente no ambiente Docker, e fizemos as consultas em Spark e SQL. A gente se colocou como uma empresa fictícia, a Devision, que era uma empresa de dados, e aí a gente fazia análises e nós éramos engenheiros de dados. A gente apresentou uma avaliação para redes hospitalares, principalmente focando na Mater Dei, que é uma empresa que se aderiu muito à 3Data. Então a gente queria resolver casos reais para a 3Data, nos colocando como a Devision. Então buscamos responder algumas perguntas novamente. A primeira foi, quantos laboratórios diferentes possuem registros para a substância clonazepam, que não sabe é o Rivotril, e qual destes possui o menor preço? E aí fizemos essa consulta, obtivemos resultado de que a Cristália Produtos é o laboratório que tem o menor preço. E outra pergunta foi, qual o nome do produto do laboratório com o preço de fábrica mais baixo da substância e sulfato de morfina, uma substância muito utilizada em hospitais, lembrando que nosso foco era para uma rede de hospitais. Obtivemos esse resultado. Com esse resultado, a gente queria encontrar para a empresa o melhor laboratório com o melhor preço no mercado, trazendo assim um insight melhor para eles, uma otimização dos seus gastos e lucro, né? Bom, aqui algumas tecnologias que nós aprendemos durante a nossa experiência, Docker, a montar uma imagem PySpark, usando o Python para fazer a requisição daquele dado via URL, um dado público que você encontra na internet mesmo, você pode fazer requisição. Usamos tudo isso dentro de um Jupyter Notebook, que foi o nosso ambiente de consulta, e tudo isso foi desenvolvido no ambiente Docker. Mas o principal foi a cultura data-driven que nós aprendemos, que é uma cultura que deve ser implementada nas empresas para que as suas decisões sejam embasadas em dados.
Então, se você tem uma empresa, se você quer embasar as suas decisões, que elas sejam embasadas em dados e que a projeção futura para a empresa seja fundamentada naqueles fatos que nós temos no hoje, no presente. Obrigado.